Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo chega ao Catar para a disputa da Copa Intercontinental. Flamengo quer reduzir média de idade do seu elenco e espera a final do Brasileiro para avançar em reforços. Flamengo vai decidir sobre saída ou não de Matias Vinha. Clima esquenta, Sampaoli quer medalhão do Flamengo e pressiona o Galo por sua contratação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo está em solo catari para a disputa da Copa Intercontinental e desembarcou com luxo de shake com echarpes nas cores do país. A delegação, que saiu do Rio de Janeiro às 15 horas de sábado, chegou em Doha, no Catar, por volta das 8h30, horário de Brasília, desse domingo. A duração total da viagem foi de 18 horas, com parada em Lagos, na Nigéria, para reabastecer às 11 horas. A diferença do fuso de Doha para o Brasil é de 6 horas a mais, ou seja, o time chegou às 14h30, horário local. Na logística, a diretoria preparou um esquema para que os atletas tivessem uma boa noite de sono durante o voo. Eles estavam de folga desde a conquista do título do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Para acelerar o processo de adaptação ao fuso horário, a programação foi que o time fizesse o primeiro treino em Doha ainda na manhã desse domingo. A delegação está hospedada no The Plaza, que é um dos hotéis mais caros e luxuosos do local, próximo ao aeroporto de Doha, que fica a cerca de 30 minutos do estádio, que vai receber os jogos da Copa Intercontinental, e menos de 20 minutos do local de treinos escolhido pelo Flamengo, o centro de treinamento do Al Ersal. Esse hotel foi o mesmo escolhido pelo Botafogo no ano passado. As acomodações variam de tamanho, preço e luxo. O quarto mais simples tem uma diária a partir de R$ 1.300, enquanto a suíte imperial custa cerca de R$ 40 mil por dia, ao interessado em se hospedar no espaço mais luxuoso do hotel. A equipe estreia na competição nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 14 horas, horário de Brasília, contra o Cruz Azul do México. Caso avance, vai ter o Pirâmides do Egito como adversário na terceira fase no dia 13 de dezembro. O PSG aguarda o vencedor desse jogo para a decisão do título, marcada para o dia 17 de dezembro, às 14 horas, horário de Brasília. O elenco participou do seu primeiro treino no Catar no início da noite desse domingo, em Doha, no início da tarde aqui no Brasil. O treino foi realizado no CT do Al Ersal e o treino foi leve, apenas para manter os atletas em atividade após as 16 horas de voo do Rio ao Catar. O time chegou por volta das 8 horas, horário de Brasília, e antes do trabalho em campo, realizou exercícios na academia. O Flamengo volta a treinar hoje no mesmo local, provavelmente com o Felipe Luiz tendo todo o elenco à sua disposição, com a chegada dos 4 jogadores que reforçaram o time do Mengão Sub-20 no empate por 3-3 com o Mirassol. São eles Michael, Everton Araújo, Wallace Yan e Diogo Alves. O quarteto embarcou nesse domingo rumo a Doha num voo comercial. O Flamengo vai jogar em um dos estádios mais sustentáveis do planeta durante a sua participação na Copa Intercontinental. Inaugurado em dezembro de 2020, o Ahmad Bin Ali, batizado em homenagem ao emir do Catar de 1960 a 1972, vai ser a Casa Rubro-Negra. O estádio está localizado no distrito de Al Rayyan e fica a 20 quilômetros a oeste de Doha e a 28 quilômetros do aeroporto. A fachada do Al Bin Ali apresenta elementos das raízes do Catar, como os valores familiares, a beleza do deserto, a flora e a fauna e o comércio internacional.
Todos esses elementos são reunidos pela forma de um escudo, símbolo de força e união. A fachada também desempenha um papel importante no resfriamento do estádio. A capacidade é de 40 mil torcedores. O estádio é a casa do Al Rayyan. Por dentro, há uma homenagem aos torcedores do clube com assentos vermelhos e pretos, as cores do time apelidado de Os Ferozes. O técnico do clube é o português Arthur Jorge, que comanda os brasileiros Gregory, Roger Guedes e Wesley. Construído na orla do deserto, esse estádio serve como um marco para quem chega ou quem sai da cidade. A cidade de Al Rayyan é conhecida como a porta de entrada para o deserto e sempre defendeu as causas ambientais. Por isso, o novo estádio foi projetado com a sustentabilidade em mente. Mais de 90% dos materiais da construção foram reutilizados ou reciclados. Boa parte do material vem do estádio em 2015, demolido, que ocupava o mesmo local. Após a Copa do Mundo, a arquibancada superior e quase metade dos 40 mil assentos foram destinados a projetos de desenvolvimento do futebol no exterior. O estádio fica a uma curta distância da estação de metrô do Al Rifa, que é uma linha que conecta o estádio ao Mall of Qatar. Vale lembrar que o estádio foi palco de 7 jogos da Copa do Mundo do Qatar em 2022. O Cruz Azul do México decepcionou em seu último jogo antes da Copa Intercontinental e foi eliminado pelo Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano. Em partida realizada na noite de sábado, as equipes ficaram no empate em 1-1, mas a melhor campanha da fase regular deu a classificação ao Tigres. No primeiro jogo, também houve a igualdade no mesmo placar. O Cruz Azul viajou na manhã desse domingo, saiu de Monterrey e fez escalas em Toronto, no Canadá, e em Paris, na França. Para minimizar o desgaste, o clube fretou um avião que custou 5,3 milhões de reais. O Flamengo venceu o Caxias do Sul na noite desse sábado pelo NBB em jogo realizado no Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro. A equipe rubro-negra superou os adversários com facilidade por 91-66. Com o resultado, os cariocas retomam a liderança da competição com 12 vitórias e apenas 2 derrotas, com 26 pontos em 14 jogos. Mesmo desempenho do Minas, que perde nos critérios de desempate por ter pior saldo de pontos. Os destaques do Flamengo foram Chuck Johnson com 16 pontos e 5 rebotes, 4 assistências. Alex Negrete, 15 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Gui Deodato, 14 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. O Fla Basquete volta ao Maracanãzinho no dia 18 de dezembro, uma quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, para encarar o União Corinthians pela 15ª rodada do NBB. O quinteto inicial do Mengão foi The Bust, Gui Deodato, Chuck Johnson, Marquei Cummings e Wesley Castro. Técnico Sérgio Hernandes. A janela de transferências ainda não abriu, mas os clubes já se movimentam nos bastidores. O Orlando City dos Estados Unidos acertou a contratação do jovem Pedro Leão, atacante destaque do Sub-20 do Flamengo, em definitivo. A diretoria do clube norte-americano não vai pagar nada para levar o jogador, mas o Flamengo vai ficar com 50% dos seus direitos econômicos e ele tem 19 anos. O Pedro Leão foi o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-20, marcou 7 gols na Copa Rio da categoria e ainda balançou as redes no jogo contra o Bayer Leverkusen da Alemanha. O jovem foi também titular contra o Barcelona da Espanha na conquista do Mundial Sub-20, aqui no Maracanã. A tendência é que o Pedro Leão seja transferido em definitivo apenas a partir de 2026 para o time B do Orlando City. Além de seguir de olho no mercado em busca de novos reforços, a diretoria rubro-negra estuda a saída de 3 jogadores para a próxima temporada. Segundo a informação do portal GE, Michael é um dos jogadores que vai ser reavaliado pela diretoria do Flamengo após o final dessa temporada. Além disso, com poucas oportunidades com o Felipe Luiz, o Matias Vinha e o Alan também devem deixar o rubro-negro na próxima janela de transferências.
A primeira janela de transferências de 2026 vai abrir no dia 5 de janeiro. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e dá uma hypada no vídeo, porque isso aí é muito importante. Simples assim, valeu, muito obrigado! O Flamengo está prestes a começar a disputa do Intercontinental em Doha, no Catar, mas tem no horizonte o planejamento para 2026. A última rodada do Campeonato Brasileiro, nesse domingo, começou a desenhar alguns caminhos para o futuro do clube no mercado de transferências. A ideia da diretoria rubro-negra é reduzir a média de idade do elenco, que atualmente está em 27,8 anos. E, para isso, além de segurar os seus principais jogadores do grupo, o departamento de futebol pretende, sim, investir pesado no mercado brasileiro. Os dois primeiros alvos são um recado nesse sentido. São o goleiro Gabriel Brazão e o zagueiro Vitão, ambos de 25 anos. Outros nomes no radar seguem na mesma linha. No meio desse ano, o Flamengo avançou com o goleiro Brazão, mas esbarrou na decisão dos santistas de não dar brechas para sua liberação. O Santos pede uma multa rescisória de 370 milhões para o mercado doméstico e não pensa em se desfazer do seu goleiro. Já o zagueiro Vitão atrai interesses de outros clubes e tem o desejo de voltar para a Europa. Outros alvos observados no mercado da bola também estão em uma faixa de idade mais baixa, corroborando com o que falou o presidente Luiz Eduardo Batista numa entrevista recente à Flamengo TV. O principal motivo para essa busca é formar um elenco que possa perdurar por mais anos, mantendo assim uma base, assim também como nas últimas temporadas. Você contrata jogadores com contrato de 4 anos. Nós queremos reduzir a média de idade do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje lá. Daqui a 1 ou 2 anos, eles vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que você contrata esse ano de 26. Qual a idade deles? E considerar a idade do que você vai olhar agora para contratar em 2027. Se eu quero um de 25 anos agora, Joãozinho, em 27, vai estar 1 ano e meio mais velho. Então, tem uma série de aspectos que tem que se considerar, disse lá o BAP na entrevista. Não é só o lado externo que o Flamengo se preocupa. O término do Brasileiro também dá ao rubro-negro a possibilidade de começar a reavaliar a continuidade de alguns nomes. A ideia do Flamengo é buscar um goleiro, um zagueiro e um atacante top, preferencialmente de renome internacional. Outros reforços chegariam para suprir as saídas, mas a comissão técnica quer manter aí o máximo da equipe campeã de 2025. O Atlético Mineiro encerrou a temporada de 2025 sob críticas, após acumular frustrações e decisões e terminar o ano sem títulos, apesar do elenco ser de alto investimento. E por isso, o técnico Jorge Sampaoli já entregou aí uma lista à diretoria com reforços desejados. Entre eles está um atacante que foi seu jogador no Flamengo. Segundo o jornalista Marcos Geves, o jogador é o Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo, mas que pode mudar de ambiente na próxima temporada. Aspas, confirmamos o interesse do Galo no Everton Cebolinha. O nome já era debatido desde a chegada do Sampaoli ao clube, fecha aspas, afirmou lá o comunicador. O Geves destacou ainda que qualquer tentativa do Atlético Mineiro vai ser acompanhada de forte concorrência. Caso o Atlético formalize mesmo uma proposta que ainda não existe, ele vai ter vários concorrentes no futebol brasileiro e também no mundo árabe.
Contratado junto ao Benfica, o Everton Cebolinha nunca atingiu o nível esperado desde quando chegou, mas tornou-se uma alternativa frequente e de luxo aqui no banco de reservas do Flamengo. Entre 2022 e 2025, ele disputou 165 partidas, marcou 18 gols e deu 24 assistências, totalizando 42 participações diretas em gols com a camisa rubro-negra. Aí eu te pergunto, você é a favor da venda do Cebolinha, principalmente para o Atlético Mineiro? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!